O homem bom, não é bom por acaso, a virtude é algo que se aprende. Assinado Sêneca. Em meio às tormentas e adversidades que a história humana testemunhou, um tema recorrente se destaca: o valor da resistência. Nos momentos mais sombrios da trajetória da humanidade, a resistência emergiu como uma chama brilhante, iluminando o caminho daqueles que se recusaram a se curvar diante da tirania e da opressão. Neste relato, embarcaremos em uma jornada através dos tempos tenebrosos da história, explorando as lições estoicas que emergem da resistência corajosa de indivíduos e comunidades. Prepare-se para uma viagem emocionante através de eras de lutas, onde a filosofia estoica fornece uma bússola moral para aqueles que enfrentam a adversidade. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Na antiguidade, a filosofia estoica floresceu como uma abordagem de vida que enfatizava a virtude, a sabedoria e a coragem. Os estoicos, incluindo figuras notáveis como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, ensinaram que a verdadeira liberdade reside na capacidade de resistir às provações e tribulações com serenidade e resiliência. A resistência, sob a ótica estoica, é uma virtude intrínseca do caráter humano. O filósofo Sêneca, conhecido por sua sabedoria estoica, enfrentou um dos maiores desafios de sua vida quando foi exilado pelo imperador Cláudio. Confinado a Córcega, Sêneca não apenas sobreviveu, mas também transformou seu exílio em uma oportunidade para aprofundar sua compreensão da filosofia estoica. Ele escreveu cartas que se tornaram lições atemporais de resistência mental e emocional. Ninguém, a não ser você mesmo, pode prejudicar você. Sêneca. Nesse espírito, Sêneca defendia que, mesmo em tempos tenebrosos, a resistência começa dentro de nós. A capacidade de enfrentar a adversidade com coragem e compreensão era a marca de um verdadeiro estoico. No cenário histórico dos Estados Unidos no século XIX, a escravidão representava uma das formas mais brutais de opressão. No entanto, figuras notáveis como Frederick Douglass e Harriet Tubman demonstraram que a resistência à escravidão poderia começar com a liberdade interior. Harriet Tubman e a ferrovia subterrânea. Harriet Tubman, uma abolicionista notável, ficou conhecida como a madrinha da ferrovia subterrânea. Ela ajudou a conduzir centenas de escravos fugitivos para a liberdade, arriscando sua vida em inúmeras missões. Sua resiliência e coragem inspiraram aqueles que buscavam a libertação. Frederick Douglass, um ex-escravo que se tornou um renomado orador e escritor, via a educação como uma ferramenta de resistência. Ele acreditava que o conhecimento era a chave para a liberdade, pois capacitava os oprimidos a questionar a injustiça e a lutar por seus direitos. Uma coisa que eu sei com certeza: a tirania e a escravidão não podem governar o pensamento e a ação. Frederick Douglass. Nas palavras de Douglass, o verdadeiro poder da resistência não era apenas desafiar fisicamente a opressão, mas também questioná-la intelectualmente. A luta por direitos e igualdade começava com a reivindicação do direito à própria mente. No contexto da Índia colonial sob domínio britânico, Mohandas Gandhi emergiu como um líder carismático e defensor da resistência não violenta. Seu movimento de desobediência civil e resistência pacífica desafiou a opressão colonial britânica, mostrando que a força moral poderia ser mais poderosa do que a força física. A resistência pacífica é a arma mais poderosa nas mãos dos oprimidos. Mahatma Gandhi. Gandhi acreditava que a resistência não violenta era a arma definitiva contra a opressão, pois enfatizava a força do espírito humano e da moralidade. Sua luta inspirou movimentos de resistência em todo o mundo e provou que a coragem era o alicerce da resistência pacífica. Nos Estados Unidos, na década de 1950 e 1960, Martin Luther King Jr. liderou o movimento pelos direitos civis, adotando a resistência não violenta como sua estratégia. Sua luta contra a segregação racial e a injustiça inspirou uma nação a enfrentar a escuridão do preconceito racial. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode fazer isso. Martin Luther King Jr. As palavras de King enfatizam a crença de que a resistência, quando enraizada no amor, na compaixão e na justiça, pode iluminar o caminho em tempos tenebrosos. A não-violência, sob a influência do pensamento estoico, se tornou uma força transformadora na luta pelos direitos civis. No início do século XXI, o mundo testemunhou a Primavera Árabe, um movimento de protesto e resistência em todo o mundo árabe contra regimes autocráticos. Inspirados pela busca de liberdade e justiça, as massas se levantaram contra a opressão. Vivemos tempos tenebrosos, mas a resistência nos lembra que a esperança nunca deve morrer. Autor desconhecido. Essa declaração, embora de autoria desconhecida, captura a essência da resistência durante a Primavera Árabe. Mesmo em meio às dificuldades, a esperança e a determinação demonstraram que a resistência poderia florescer nos momentos mais sombrios.
Malala Yousafzai, a jovem ativista paquistanesa, enfrentou o Talibã em sua luta pela educação das meninas. Ela acreditava que a educação era uma arma poderosa contra a opressão, e sua resistência corajosa inspirou o mundo. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Malala Yousafzai. As palavras de Malala ressoam com a crença de que a resistência pode começar com a educação e o empoderamento das pessoas. Ela exemplifica que a resistência, mesmo nas situações mais perigosas, pode ser moldada pelo poder da educação e da determinação. A filosofia estoica, com suas lições sobre coragem, sabedoria e virtude, continua a inspirar indivíduos e movimentos de resistência em todo o mundo. Em tempos de crise, as palavras dos estoicos oferecem orientação sobre como resistir à adversidade e manter a dignidade. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que elas se tornam difíceis. Sêneca. Nesta citação de Sêneca, encontramos uma lição eterna sobre a resistência. A hesitação e o medo são os maiores obstáculos à resistência. A coragem de enfrentar as dificuldades é o que transforma desafios em oportunidades. A filosofia estoica não se limita a momentos de grande resistência histórica, ela também oferece orientação valiosa para enfrentar os desafios diários da vida. Viver de acordo com os princípios estoicos significa adotar uma mentalidade de resistência perante os obstáculos que encontramos em nossa jornada. Nenhum de nós pode escolher como vai morrer, mas podemos escolher como vamos viver. Sêneca. Essa citação de Sêneca ressalta que a resistência não se trata apenas de enfrentar a morte ou grandes adversidades, mas também de escolher como viver a vida cotidiana. A filosofia estoica nos lembra que podemos enfrentar nossos medos, incertezas e contratempos com coragem e dignidade. A resistência, como uma virtude estoica, transcende o tempo e o espaço. Ela é uma bússola moral que nos guia através das tempestades da vida, lembrando-nos de que a adversidade pode ser uma oportunidade para o crescimento e a transformação. Em tempos tenebrosos, a filosofia estoica nos ensina a enfrentar a escuridão com serenidade, coragem e compaixão. A filosofia estoica, com sua ênfase na virtude e na resiliência, nos ensina que a resistência é mais do que uma mera resposta à adversidade. Ela é uma manifestação de nossa humanidade e nossa capacidade de escolher a virtude sobre a complacência. Nesta conclusão, reconhecemos que a resistência é, em última análise, uma expressão de nossa humanidade e de nossa capacidade de escolher a virtude sobre a complacência. A filosofia estoica, com sua sabedoria eterna, nos lembra que, em tempos tenebrosos, a resistência é mais do que uma resposta à adversidade, é uma afirmação de nossa determinação de viver de acordo com os princípios que valorizamos. Em nosso mundo em constante mudança, a resistência continua a ser uma força motriz para a mudança e a justiça. Através da resistência, encontramos coragem em nossos corações, força em nossa determinação e esperança em nossas ações. Que as lições estoicas sobre a resistência iluminem nosso caminho e nos inspirem a viver com integridade, em busca da virtude e da sabedoria, independentemente dos desafios que enfrentamos. A verdadeira resistência reside em nossa capacidade de manter nossa humanidade, nossa compaixão e nossa dignidade, mesmo quando confrontados com as maiores adversidades. Neste espírito, encerramos nossa jornada através do valor da resistência em tempos tenebrosos, com gratidão pela coragem daqueles que nos inspiraram e pela filosofia estoica que nos guiou. Que a luz da resistência continue a brilhar em nosso caminho, lembrando-nos de que somos capazes de enfrentar qualquer desafio quando vivemos de acordo com a virtude. Que todos vocês fiquem com Deus, até a próxima.